Elas constroem sonhos, negócios e o próprio caminho. Mais do que obras, constroem histórias, oportunidades e novos futuros. Elas Constroem está no ar. O podcast que dá voz, visibilidade e autoridade às mulheres da construção civil. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Elas Constroem Obras e Negócios. Hoje também um episódio super especial, né, Eli? Sim, pra lá de especial. Hoje vamos falar de um tema que a Eli domina, né? Mas na verdade hoje o nosso podcast, ele tá mais do que especial, porque é o Elas Constrói e a gente tá aqui com a especialista em consórcio, com a Bruna Moraes. Olá! E eu falo aqui que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, senta aí agora pra você prestar atenção que a gente vai falar de assuntos bem legais, né, Bruna? Exatamente. A gente preparou uma pauta bem interessante aqui. Então, você que tá pensando em construir, reformar e tá precisando de grana, olha, a Bruna tem dicas infalíveis, né, Bu? Isso aí. Pessoal, eu tô muito feliz de gravar esse episódio, né? Porque a gente vai falar de algo que a gente trabalha diariamente, né? É verdade. Então, nós vamos falar sobre construção e crédito. Dinheiro, né? Tem até um livro que fala que crédito vale mais do que dinheiro. Isso aí. Porque através do crédito a gente consegue construir coisas, né? E nada melhor do que falar de construção e de dinheiro. Então, é sobre isso esse episódio de hoje. E assim, além da BM, né, que é a Bruna Moraes, a BM, quem não sabe, ela é especialista não só em consórcio, mas em construção, né, Bruna? Exatamente. Por isso que faz parte do nosso dia a dia, falamos de construção todos os dias, Exatamente. né? Isso é bem legal. Então, eu vou estar aqui como espectadora, né? Não só como entrevistadora, mas porque essas duas aqui dominam o assunto. Então, eu vou ficar aqui fazendo… Sabe aquela pergunta que você que tá sentada e ouvindo o podcast tem dúvida? Então, eu vou ser essa pessoa que vai fazer essas perguntas capciosas. E vocês vão respondendo, né? Então, para começar aqui, claro, uma pergunta de leigo, uma pergunta, né? De quem tem o sonho de construir. Graças a Deus eu tenho minha casa própria, mas a gente sempre sonha em ter algo melhor. Tem o sonho de construir. Bruna, como é que faz pra gente construir? Por exemplo, tem um terreno, né? Acontece isso, de você ganhar um terreno, de você mesmo comprar um terreno, né? E eu preciso construir. O que eu preciso fazer para começar uma construção sem nada? Zerei, tô sem dinheiro. Ou tem um dinheirinho ali, mas que não dá nem para começar. Qual é a dica? Primeiro é legal entender que pra gente construir, a gente não necessariamente precisa de dinheiro. Olha isso, né? Gente, pega isso. Como assim que não precisa de dinheiro? Exatamente. Você precisa de crédito, isso, né? Não me limpo, galera. Já começa. E aí, quando a gente fala de crédito, as pessoas acham, Bruna, é só financiamento? Ou é só consórcio? Não, existem várias linhas de crédito. Hoje eu tô conhecida como a Bruna do consórcio, mas não é somente isso que eu faço, né? Eu tenho uma corretora de crédito, que nós trabalhamos com várias linhas de crédito e o consórcio é uma delas. É o nosso carro-chefe? É, porque é o menor custo do dinheiro hoje no Brasil. Porém, além do consórcio, nós trabalhamos com financiamento, nós trabalhamos com home equity, que é o crédito, é o financiamento quando você deixa um imóvel de garantia. Então, a gente fala que é um empréstimo com garantia de imóvel, né? Nós trabalhamos também com algumas linhas de crédito específico para empresas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa há mais de 3 anos aberta. Existem linhas de crédito como o Pronamp, como o FGI, como linhas do BNDES. Então, nós também trabalhamos com esse segmento dentro da nossa corretora. Aproveitando isso que você tá falando, entrando nesse gancho, hoje a gente tá vivendo uma economia muito louca no nosso Brasil, né? A nossa taxa Selic está altíssima, os juros do banco está altíssimo, né? Como é que funciona isso dentro desse segmento seu de financiamento? Tá valendo a pena agora financiar ou vale a pena mesmo o consórcio? Como é que tá essa questão de taxa de juros? A gente precisa entender qual é a linha de crédito, Bruna, melhor para eu poder pegar hoje. É o financiamento, é o consórcio, ou é o empréstimo? Depende do objetivo final do dinheiro. Então, eu brinco que consórcio não é bom para todo mundo, nem o financiamento também é bom para todo mundo. Depende de como que você vai usar, qual é o objetivo final. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu quero construir para morar. Vale a pena eu pegar um financiamento? Não. Por que não? Hoje a gente está falando que a melhor taxa que a gente tem hoje de financiamento é pela Caixa Econômica Federal, que está em torno de 12% ao ano. Que não é baixa.
Se você É pegar alta. e você for pagar isso pro resto da sua vida, você vai pagar 3, 4 vezes o valor do imóvel no final. E que dependendo do valor, né, Bruna, acaba ficando o valor de um aluguel, né? Dependendo do que Na você verdade, pegar, né? até muito mais, Então. muito mais. Às vezes, o que eu tô querendo trazer para as pessoas entenderem por exemplo, se eu pego hoje 100 mil reais financiado, depois de um ano a minha dívida vai ser os 100 mil mais 12 mil reais, que é 12%. Certo. No segundo ano, a minha dívida vai ser os 112 mais 12%. É isso aí, Então, gente. Juros sobre juros é composto, né? Vai Juro acumulando composto. valor Exatamente. e vai crescendo Então, a dívida. às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer um financiamento de 300 mil, eu olhei no final, eu vou pagar mais de 1 milhão? Sim. E é assustador. Então, para quem que eu indico fazer um financiamento? Para quem vai quitar rápido? Então, se a sua ideia é quitar em, no máximo 5 anos, beleza, o financiamento pode ser uma boa opção. Agora, se a sua ideia é, Bruna, eu não tenho condições, eu não consigo quitar em 5 anos o meu financiamento, então foge, ele não é a melhor opção para você. Aí a gente tem o consórcio. Para quem que o consórcio é uma boa opção? Para quem quer pagar o menor custo do dinheiro, para quem quer a menor parcela. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o mesmo crédito de 100 mil em um financiamento. E a gente pode pegar o mesmo crédito em 100 mil em um consórcio. A parcela do financiamento vai ser 3 vezes maior do que a parcela do consórcio. Ô, Bruna, fala pra gente, assim, por exemplo, quem tá ouvindo agora, né? E paga aluguel. Mas ela tem o terreno pra construir, né? E aí, só que ela não quer fazer o financiamento por causa de juros. E ela quer fazer o consórcio por causa do… Ela vai ter que pagar um tempo o consórcio e o aluguel. Com a sua experiência, qual é a melhor estratégia para essa pessoa que mora de aluguel, mas que quer construir, para que faça esse equilíbrio entre pagar o aluguel e o consórcio e ser contemplada? Qual que é a estratégia que você usa nesse caso? A primeira estratégia, eu contrataria um plano com parcela reduzida. O que é isso? Eu pago somente metade do valor da parcela enquanto eu estiver pagando o aluguel e mais o consórcio, a construção. Depois que a construção, eu já fui contemplado e eu não vou ter mais o aluguel para pagar, aí sim eu começo a pagar a parcela cheia. Então, esse é o primeiro passo. Isso é uma ideia legal. Porque, às vezes, pagar o aluguel mais uma parcela cheia, uma parcela 100% no consórcio, às vezes pesa. Se você conseguir pagar uma parcela menor no consórcio enquanto você está pagando o aluguel junto, aí às vezes encaixa no orçamento, né? Então, esse é o primeiro ponto, escolher uma parcela reduzida enquanto você está pagando o aluguel. Um outro ponto seria usar lance. Bruna, mas eu não tenho lance para dar. Tem muita gente que fala, eu não quero fazer o consórcio porque eu não tenho lance para dar. Pelo menos o lance embutido, que é da própria carta, a pessoa tem que usar. Sim. Porque senão você fica concorrendo somente pelo sorteio. Né? E aí é sorte, né, galera? E aí é sorte, pode ser no início como pode ser no final. Agora, Bruna, eu tenho um pouquinho lá de FGTS parado. Eu posso usar o lance embutido e mais um FGTS para dar um lance alto para contemplar? Pode, né? Aí ele pode falar um pouquinho sobre isso. Então, a meia parcela é uma ótima opção, né? Eu gosto muito de trabalhar com a administradora Embracon, por quê? Porque ela tem tabelas, né, que tem essa meia parcela. E também ela tem uma categoria de lance que se chama 25% fixo. Onde você pode ofertar lance usando somente o crédito, a parte do crédito. Então, porque daí você não fica só no sorteio. Porque tem outras administradoras que também têm categorias de lance fixo. Mas daí tem que colocar o lance embutido, mais recurso, né? E a Embracon não. A Embracon você pode usar do próprio crédito. Dá chance para todo mundo poder construir sua casa, né, Bruna? Exatamente. Então, a gente tava falando sobre vários episódios, né? Que a gente tá gravando aqui. E um deles falou sobre imóveis planejados. Sim. E a gente sabe que o imóvel planejado é um custo elevado na obra. O consórcio pode ajudar a Bruna nessa questão dos imóveis planejados? Pode, Pamela. Na verdade, assim, a pessoa pode fazer um consórcio específico de imóveis planejados, se ela quiser, mas ela sempre vai ter que deixar uma garantia complementar. Então, por exemplo, meus imóveis planejados ficou 200 mil reais. Ela vai ter que deixar um carro ou um terreno, um apartamento que valha esse valor. Porque qual que é a segurança que o banco vai ter caso o cliente não pague? O móvel planejado… Não tem como ele tirar o móvel de lá de dentro. Não tem como tirar, entendeu? Então, ele vai ter que deixar algum bem de garantia. Eu posso fazer um consórcio de construção.
e colocar os móveis planejados embutido? Pode. Vou dar um exemplo. Eu pedi para o pessoal colocar um cronograma de obras aqui. Aham. Vamos falar um pouquinho do cronograma de obra? Porque nele, esse cliente usou isso que a gente está conversando. Aham. Ele fez um consórcio comigo para construir a casa dele, só que ele pegou 200 mil a mais para fazer os móveis planejados. Junto desse capital que foi pego para construção. Para construção. E Sim. dentro, quando você explicou uma vez aqui pra gente, que quando a pessoa pega um capital para construção, ela tem que fazer um planejamento para conseguir pegar o dinheiro, certo? É Exatamente. isso que você vai explicar pra É. gente? Então, por exemplo, ó, isso daqui é um cronograma de obras. Quando um cliente ele faz o consórcio com a gente, foi lá, contemplou o consórcio dele. Uhum. O consórcio de construção não libera o dinheiro todo de uma única vez. Ele vai pegar a obra do cliente e vai dividir em etapas de execução. Então, por exemplo, esse cliente, ele dividiu em 5 etapas de execução. Tá Uhum. vendo? É uma obra muito rápida, porque ele vai fazer de estrutura metálica. Então, o consórcio, ele pede para dividir no mínimo em 5 etapas. E até em 12, o máximo. Mas a construtora decidiu dividir em 5 etapas de execução. E esse dinheiro, ele é liberado aos poucos? Aos poucos, conforme for o andamento Então, da por obra. exemplo, a gente tem ali o primeiro, que é serviços preliminares. Tá ali 41 mil. Esse valor de 40 mil é o que o banco vai liberar antecipado, Bruna? Antecipado, exatamente. Então, por exemplo, ó, se você olhar no valor total de serviços, para construir essa casa, esse cliente ele vai gastar 1.200.000, o Uhum. valor total que ele vai gastar de mão de obra e material. Uhum. Tá? Só que na realidade, ele vai gastar 1 milhão para construir essa casa. Uhum. 200 mil que a gente colocou a mais foi para suprir os móveis planejados. Mas isso entra no planejamento pro consórcio ou não? Então, se você observar ali, serviços, tem tudo que ele vai executar para construir a casa dele. Uhum. Só que você não vai ver nada escrito ali, móveis planejados. Isso é uma estratégia. É uma estratégia que o meu escritório usa para ajudar o cliente que quer colocar os móveis planejados e não tem Mais uma recurso. vez, a diferença de você fechar um consórcio com um entende. especialista, com quem entende, do que só fechar no banco, né, E Bruna? entende de obra também, né? É. E entende, eu brinco que eu entendo a dor do cliente, porque eu também construí, Uhum. né? Então, pra mim foi um susto gigantesco quando eu fui fazer os móveis planejados na minha Porque casa. não tava no seu orçamento o valor. Eu não fazia ideia que era tão caro, que é o preço de um apartamento, entende? Então, hoje, a primeira coisa que eu converso com um cliente, quando ele vem para pegar crédito para construção comigo, é isso. Uhum. Quanto que você tem de previsão de custo da obra? E de móveis planejados? Ah, eu não sei. Então, acho que seria bom Tem que você calcular começar também. a pensar. Quando Uhum. o cliente chega até nós, ele só pensa na construção, né? No terreno, na Exatamente. construção, às vezes adquirir os dois. E daí, nem pensa nesse móvel planejado. Daí, na nossa conversa, igual você faz lá na Na sondagem. Daí a gente busca do cliente tudo que ele precisa. Daí você já pode colocar, por exemplo, automação. Daí já pode colocar, por exemplo, Até piscina. mobiliar o imóvel. Uhum. Eu quero comprar Tudo. sofá, quero comprar eletroeletrônico. Tudo isso é muito caro. As Uhum. pessoas pensam só na construção da Paisagismo, casa. né? Depois fica faltando o paisagismo Sim. lá, fica feia a casa, né? Exato. Ô, Mas dá Bruna, pra me explica colocar. uma coisa, por exemplo. Quem não vai fazer a casa completa? Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho terreno, mas o que eu peguei, né? O que eu vou pegar, que eu almejo, que eu Uhum. estou esperando, gente. Torce pra mim, pro sorteio. Pra poder pegar o consórcio, o que eu não dá para fazer a obra completa. Nesse caso, o planejamento que é feito também é com base no valor que tem disponível e conforme as Sim. etapas do que eu quero construir, mesmo que não finalize. Na verdade, você precisa construir a casa e, por exemplo, eu vou construir lá um galpão, vou construir lá um salão, alguma Aham. coisa. O dinheiro que o consórcio vai liberar é um, e para você terminar 100%, às vezes é outro. Aham. Então, por exemplo, lá naquele cronograma, tá escrito lá que ele vai gastar, por exemplo, acho que se eu não me engano, ali ó, 150 mil reais na primeira etapa. Mas vamos supor que do consórcio vai liberar 100 mil. Os outros 50 mil ele vai ter que pôr de recurso próprio. Ah, tem isso Tá? também? Isso se ele for gastar mais do que o consórcio vai liberar. Entendeu? Então, Na por primeira exemplo, etapa. você colocou lá que Mas você vai… com base nesse planejamento que foi feito aqui, o consórcio ele libera o que ele entende que tem que liberar ou não? Não. Aqui foi um planejamento onde o cliente está pegando 100% do que ele vai gastar na obra e mais aquela diferencinha ali. Ah, Mas porque ele quis.
Então, por exemplo, ele poderia falar assim, não, Bruno, eu quero pegar só 1 milhão de consórcio porque eu já tenho 200. Uhum. Não teria problema, entendeu? O que a gente precisa colocar é quanto que realmente vai custar essa obra para ele executar. Uhum. Então, Mas assim, a dúvida aqui, que é minha, como eu falei, Uhum. gente, tô aqui como espectadora, provavelmente é a dúvida de quem tá assistindo Sim. também. Foi dividido aqui em 4, 5 etapas. Sim. Certo? Nessa primeira etapa, com base no que já foi liberado, né? Nesse cliente já foi contemplado o valor total de 1.200.000, tá tudo certo. O dinheiro tá ali pronto para estar disponível. Uhum. Mas não vai cair na conta dele 1.200.000, certo? Vai cair conforme as etapas. Vai Isso. cair 1.200.000 no final das 5 etapas. No final das 5 etapas. E aí, você que faz esse cronograma, é o arquiteto, é o engenheiro? É o engenheiro, Quem faz que faz esse é o engenheiro responsável pela obra, tá? Aham. Claro, ele vai fazer isso em comum acordo com o cliente. Sim. Então, ele e o cliente vão sentar. Essa planilha é uma planilha padrão, é um cronograma padrão. Quem vai preencher isso vai ser o engenheiro junto com o cliente. Aí isso é enviado pra você, pra pro teu mim. escritório, por exemplo. E aí, eu, como tenho experiência na área, eu vou analisar e se precisar corrigir alguma coisa, eu já vou falar, olha, isso vai dar problema. Por exemplo, nessa planilha, se você observar, na primeira etapa, ele colocou que vai gastar 12%. Na segunda etapa, 29%. O consórcio, ele libera no máximo 20% em cada etapa da obra. Então, ali, eu já corrigi. Eu fui, já falei com o engenheiro dele, falei, olha, não vai aprovar. Aham. Pega esses Toma 9% e E coloca divide na primeira etapa. Por mais que você não vai gastar esse dinheiro todo na Mas primeira, é melhor. guarda o dinheiro e aí quando precisar você já vai estar capitalizado, Aham. né? Então assim, qual que é a primeira vantagem de fazer um consórcio de construção e não financiamento? O dinheiro é liberado por antecipação e não por reembolso. Aham. No financiamento, o cliente precisa normalmente começar com recurso próprio e depois o banco vai reembolsando. No consórcio, não. Se o dinheiro está contemplado, tá tudo certinho, os 150 mil cai na conta dele e ele usa, administra como ele quiser. Aham. Paga mão de obra, compra material. Se ele conseguir economizar, ele guarda esse dinheiro. E aí, ele pode usar para o que ele quiser a diferença. Então, é isso que a gente fez com esse cliente. A gente colocou 200 mil a mais, sobrando, dividiu nas 5 etapas. Então, Aham. ele já sabe que ele vai pegar sempre um pouquinho a mais em cada etapa, para poder usar para pagar os móveis planejados, Aham. Isso é muito legal. né? Ô, Bruna, a gente tava falando aqui sobre o móvel planejado, né? De ser um custo elevado, Sim. né? Dependendo do padrão da casa, né? Do nível da casa, praticamente é o preço de um apartamento mesmo. Sim. Mas hoje a construção, ela vem mudando muito, né? A gente já falou isso também várias vezes. E tem uma construção hoje que tá usando que tá mais barata, Sim. né? É, Que tipo de construção, que não sei se é mais barata pelo custo, mas às vezes pelo tempo, né? Como é que você falou que tem um cliente seu que tá fazendo? Sim. Conta isso um pouquinho pra gente. Eu acho que as pessoas estão buscando sempre alternativas e métodos construtivos mais econômicos, mais rápidos, né? Eu tenho vários clientes que eu brinco que os meus clientes adoram me testar, assim. Porque eles gostam mesmo de construir modelos alternativos, né? Modelos que eu vejo eles buscando mais eficiência, mais agilidade, né? A gente está com um caso de um cliente, essa obra, por exemplo, é uma obra dentro de condomínio fechado, é uma obra de mais de 300 metros de área construída e ela está sendo feita toda de estrutura metálica. É um método construtivo que está começando a ficar mais comum no Brasil. Mas qual é a vantagem de você construir de estrutura metálica? Você tem menos colunas, menos vigas. Você consegue fazer ambientes mais espaçosos, mais entende? Um outro ponto, é uma obra muito rápida. Essa construção, a previsão de conclusão dela é em 6 meses. Nossa, Enquanto nenhuma casa de 300 metros quadrados de alvenaria convencional é no mínimo 1 ano. Entende? Então, você consegue construir ela muito mais rápido. Metade do tempo, quase. Só que você consegue economizar com a mão de obra. Ah, Bruna, é uma obra que vai ficar mais rápida porque a estrutura metálica é mais barata? Não, é quase o mesmo preço de uma alvenaria convencional. Só que é uma obra muito mais limpa e rápida. Sim. Então, você economiza na mão de obra, no tempo, né? E por exemplo, a pessoa que tá fazendo a casa, né?
Ou às vezes ela tá pagando um aluguel até que a casa dela fique pronta. Ou às vezes ela tá morando na casa de alguém, né? Exatamente. Então isso… E o investidor também, né? Sim. Às vezes ele quer alugar, quer vender, né? O Exatamente. prazo de Então, ficar eu falo mais que rápido. o custo de oportunidade do dinheiro hoje vale muito. Então, por Aham. exemplo, se eu consigo construir uma casa mais rápido e vender mais rápido, o dinheiro entra mais rápido. Eu consigo reinvestir ele, consigo lucrar mais com esse dinheiro, né? Do que eu demorar 1 ano para construir uma casa, né? Aham. Então, a estrutura metálica, tanto para quem quer morar, que é uma construção mais rápida, quanto para quem quer É investir. investir, porque né? também tem um prazo mais rápido Exatamente. de Na trabalho. BM, a gente trabalha bastante com construtor, sabe? Que procura, né, o consórcio para poder pagar mais barato. E agora com essas mais rápido. Então, é mais agilidade, na verdade, dos nossos clientes, né? Por isso que eu falo, nossos clientes nos testam. Porque daí eles querem a coisa mais rápida. Sim. Então, a gente vai… Eu não sei se tem imagem aí, eu tô com outro cliente também que tá construindo essa casa aqui. Ele tá fazendo a construção de bloco de tijolo ecológico, né? Então, é uma obra mais sustentável e mais rápida. Eu tive na obra Nossa. dele… Esses tijolos eu fiquei encantada, porque você não usa mais ali para colocar um tijolo em cima do outro, é cola. Você cola Olha. um tijolo em cima do outro. Então é muito mais rápido de construir, mais econômico e mais limpo também. Sim. Então, né, acho que tem outras imagens aí, ó, para vocês terem uma Olha que ideia. legal que né? ficou. Então, é uma obra que está sendo… E a gente está vendo bastante isso dos tijolos ecológicos, né? E são mais ou menos uns 30% mais barato Olha do isso, que os gente, olha a tijolos dica. convencionais, os blocos, né? Aham. Então, E é ele lá em cima? a Ô, família Bruna, dele. Já tá tem lá que ter sonhando com a casa, que delícia. E o pedreiro comum, né? Ele sabe mexer com esse tijolo ou tem que ser um especialista também? Não tem que ser especialista, mas é importante você ter um engenheiro que entende do assunto, acompanhando, orientando a equipe, né? Uma boa construtora, uma empreiteira para poder dar esse acompanhamento. A estrutura metálica exige uma mão de obra mais especializada. Né, exige. Inclusive, quem está fazendo essa obra do meu cliente é uma construtora aqui de Taubaté especializada em estrutura metálica. Aham. Né, e são muito bons. Isso que faz a diferença, né? Faz. É. Faz. A gente tá falando aqui, todo mundo que passa por aqui, a gente conversa, fala muito da dificuldade que tem de mão de obra qualificada, né? Sim. Então a gente precisa ali Exatamente. cada vez mais trabalhar com essa questão de indicação, conhecimento, porque no final da obra a gente sabe, né, o estrago que pode acontecer se não Eu tiver acho essa que obra. algumas vantagens assim do consórcio é você ter essa flexibilidade de escolher o tipo de construção, o tipo de método de construção. É você ter essa flexibilidade, você não ter que ficar dando satisfação do que você está gastando dinheiro, não ter que ficar apresentando nota, não ter que ficar falando, por exemplo, no financiamento, não tá, quando você faz um financiamento de construção, o que você acha? Tá incluso tudo da obra, né? Não tá incluso muro, não tá incluso piscina, não tá incluso calçada. Então, tudo isso não entra no financiamento. Aí você vai lá construir essa casa, você vai ter que pagar um muro à parte, você vai ter que pagar a piscina à parte. É a primeira né? coisa, o muro. Não tem. Aí não tá incluso. Agora no consórcio não, você consegue desde fazer o muro, fazer a parte de até um muro de arrimo, a parte de piscina, área de lazer, você consegue fazer tudo, né? Um outro ponto também que eu acho interessante é a questão da comprovação de renda. No financiamento, a gente trabalha muito com financiamento de construção, financiamento imobiliário no escritório. E a exigência da renda declarada, da renda comprovada, a gente vê muitos empresários que não conseguem aprovação de financiamento por conta disso. Porque chega na hora da análise de crédito, ele não quer declarar porque ele vai pagar muito imposto. Então, ele declara o mínimo possível. E aí, ele não consegue crédito. E aí, o consórcio, ele entra como uma alternativa. Porque já tem o bem e o imóvel como garantia, Não é nem né? isso, é porque o consórcio, ele aceita a renda informal. Só o extrato bancário entra como comprovação de renda na maioria dos casos, né? Então, isso facilita muito para o empresário, para o profissional liberal, que a maioria não declara. Exato. E né? nós lá da BM agora, nós estamos trabalhando também, além do consórcio, né? Outras linhas de crédito, como a Bruna falou. E também não só a construção para a pessoa, né, morar, para vender, mas a gente já está trabalhando também com prédios, né, Bruna? Sim. Esses dias eu estava falando com um cliente que ele estava vendo
um outro cliente dele, um arquiteto, para fazer estádio de futebol, hospital. Sim. E a gente está aí aumentando as linhas de crédito, né? A gente vê principalmente a falta de crédito para os investidores, para empresários que querem investir no ramo da construção civil. Então você vê, eu quero construir um prédio, mas não tem capital. Ou quando tem, é muito caro, Sim. né? Então a gente hoje está trabalhando com algumas linhas de crédito para incorporação, né? Tem clientes que estão buscando a gente, às vezes tem lá uma área gigante, quer transformar em condomínio, precisa de capital para iniciar, para fazer muro, fazer portaria. É aquilo, né, que a gente falou, é estratégia, né, Bruna? Exatamente. A gente já falou aqui um pouquinho sobre isso em outro episódio. Você deu o exemplo do Pablo Marçal falando sobre usar o consórcio como um incentivo para capital, né? Então, se eu tenho $500 mil guardado, eu quero 1 milhão, eu vou lá, jogo meio, e aí eu vou. E nisso eles vai escalando, vai alavancando e vai crescendo, mas tudo isso é com estratégia, é com profissionalismo, é com conhecimento, né? Sim. Então, a gente já tá encerrando, já deu. Nossa. Passou rapidinho nesse episódio. Mas para fechar aí, dica de ouro para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes aí. Então, não existe crédito ruim. Não existe a linha de crédito que é ruim ou não. Existe a linha de crédito que é mais assertiva para você. Então, você precisa entender qual vai fazer mais sentido para você, qual tem o menor custo, qual vai aprovar também, né? Às vezes a pessoa, não, eu quero fazer o consórcio porque tem o menor custo, mas a pessoa não se encaixa dentro das regras do consórcio. Então, às vezes o financiamento, a pessoa não se encaixa em uma análise de crédito. Então, qual é a linha de crédito mais assertiva para você? Então, ter um especialista para poder te orientar faz toda a diferença. Não caia na onda de fazer com qualquer pessoa. Tem alguém para te dar uma assessoria. É isso aí. Gostou? Né? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Ficou na dúvida? Manda mensagem pra gente. Pode mandar no direct, pode fazer algum comentário no YouTube, né? Tem algum tema que você quer saber? Né, que às vezes a gente não comentou aqui ainda, mas você tem alguma sugestão de algum assunto que você gostaria de ouvir aqui no podcast do Elas Constrói? Deixa pra gente nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso canal. Elas Constroem Obras e Negócios. Não esqueça de compartilhar, Compartilha com um amigo curtir, construtor, compartilhar. um amigo pintor. Chegar né? mais pessoas, né? Isso mesmo. E caso você queira acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, é Bruna Moraes Construção. Tudo junto, tá bom? Lá tem muito tem conteúdo. Tem a BM também. Tem a BM Capital e Construção. Acompanhe lá, tem bastante conteúdo, tem bastante informação relevante. É isso aí. Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso, onde eu tenho certeza que você aprendeu um pouquinho mais sobre consórcio, sobre investimento. E mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.